Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Reis e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Hoje quero falar de uma mensagem muito especial que Deus colocou no meu coração há semanas. Eu tenho orado, estudado, meditado na Bíblia e hoje eu senti de compartilhar com vocês. Esta palavra é sobre as famílias. Quantas famílias têm sido destruídas? Casamentos, filhos, quanta rebeldia, quantos lares destruídos. E isso é muito triste, porque o plano de Deus sempre foi a família. A família é a primeira instituição criada por Deus. Mas o inimigo não é de hoje que ele tenta acabar com a família, é desde lá do início da criação. Desde o Jardim do Éden, ele tentou acabar com a família ali através de Adão e Eva. Mas o nosso Deus é mais poderoso e ele sempre nos protege, nos blinda e nos levanta para sermos luz dentro da nossa casa. E eu quero compartilhar essa mensagem com você, que vai falar especificamente do seu papel dentro da sua família. Vamos contar uma parábola. Mas antes de eu começar a contar, eu vou fazer uma introdução das 3 parábolas que Jesus contou com a mesma lição. A primeira parábola foi a parábola da ovelha perdida. Aquela ovelhinha que se distraiu no caminho e ela se perdeu. Então, o pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela única ovelha perdida, porque ela era uma ovelha muito valorosa. Todas as ovelhas têm o mesmo valor para o seu pastor. E ele resgatou aquela ovelha distraída. Nós podemos trazer para o dia de hoje essa ovelha perdida. Essa ovelha, ela se perdeu por distração. Quantas pessoas se perdem dos caminhos do Senhor por distração? Quantas distrações temos no mundo hoje que nos afastam do caminho do Senhor? A segunda parábola que Jesus contou foi a parábola do filho pródigo, o filho perdido. Aquele filho que tinha tudo, tinha uma vida boa, abençoada, mas ele se revoltou e ele quis curtir a vida, quis sair de casa, mas esse filho, ele se arrependeu e ele voltou para a casa do pai. E a terceira parábola que Jesus contou foi a parábola da dracma perdida. A dracma perdida é uma moeda que se perdeu dentro de casa. E é aí que nós vamos começar a mensagem de hoje. Mas só para vocês entenderem, as 3 parábolas que Jesus contou foi para mostrar que nós temos muito valor diante de Deus e que apenas um filho perdido, Deus ele vai atrás, Deus faz de tudo para trazer de volta para o Pai. Então nós vamos hoje estudar um pouco melhor sobre a parábola da dracma perdida. Porque nós vemos que cada uma das parábolas, elas têm um tipo de pessoa que foi perdido. A primeira, que é a ovelha, foi perdida por quê? Por distração. A segunda, que é a parábola do filho pródigo, ele se perdeu por escolha, por rebeldia. E a dracma perdida, ela se perdeu por descuido. Ela se perdeu dentro de casa. Então foi um descuido que fez ela se perder. E essa parábola da dracma perdida, ela fala muito sobre a família. E é lindo ver que Jesus, ele escolheu uma mulher para ilustrar essa história, numa época em que as mulheres não tinham voz. E Jesus, ele falou que a mulher, ela ia atrás daquela moeda perdida. Seria a mulher. Por quê? Porque a casa, a família, nós sabemos que a mulher tem uma influência muito grande dentro da sua família. Um homem crente, convertido, que faz tudo certinho, ele não tem a mesma influência de uma mulher que se dedica, que busca a Deus, que ora. Uma mulher tem muito mais influência. Então eu acredito que é por isso que Jesus ilustrou essa parábola como a mulher indo atrás daquela dracma perdida. Essa dracma perdida, ela representa muitas coisas que nós perdemos dentro da nossa casa. E às vezes a gente perde e nem sabe que perdeu. Quantas coisas você pensa, não, tá tudo ok, a minha família tá ok, nós somos felizes, tá tudo certo, mas às vezes tem coisas perdidas lá dentro da sua casa que você nem sabe. Então vamos começar lendo a parábola que está lá em Lucas 15, o versículo 8 e 9. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Olha que lindo! Então nós vamos começar a primeira lição dessa parábola que nós vemos é que essa mulher, ela acendeu a candeia, a lamparina, ela acendeu a luz dentro da casa dela. Nessa época, não havia eletricidade. Então eu acredito que a primeira coisa, antes dela acender a lamparina, eu imagino que ela deve ter corrido, fechado as janelas, fechado a porta, para depois ela acender aquela lamparina, para que não tivesse vento, para que não viesse distração, que apagasse aquela luz.
Então aí que está a nossa primeira lição. Nós precisamos aprender a fechar a porta da nossa casa. Nossa casa é um lugar sagrado. É onde nós temos o maior tesouro que Deus te deu, que é a sua família. E eu vejo tantas famílias com as portas escancaradas. Tudo entra, tudo é permitido entrar naquela casa. Pode assistir tudo, pode entrar qualquer amizade, pode ouvir qualquer tipo de música. Tem dado brecha para entrar muitas coisas que não agradam a Deus, coisas que prejudicam o seu lar. Então que você possa agora aí, mulher, começar a pensar o que eu tenho deixado entrar dentro da minha casa, que eu tenho deixado essas portas escancaradas para que eu não permita mais, para que eu feche a porta e não deixe que mais nada entre, que nenhuma distração me impeça de achar a minha dracma perdida. Muitas vezes os casais casam e eles têm dificuldade de ter a sua própria família. Eles deixam os pais darem as regras dentro de casa, principalmente os recém-casados que às vezes estão se encontrando, mas isso é errado, porque a Bíblia fala, quando que você casa, você tem que deixar pai e mãe. Então não deixa as portas da sua casa aberta para todos entrarem, para todos saberem o que está lá dentro. Não conte tudo na internet. Nós vivemos uma época digital onde as pessoas se expõem muito. Eu vejo tantas pessoas que filmam andando dentro da casa, que filma tudo que tem, que mostra tudo que faz. Gente, é perigoso. Nós temos que vigiar e fechar a porta das nossas casas, proteger o nosso lar. O nosso lar é um lugar onde Deus deve habitar. Então feche as portas que estão abertas. Tudo que tem sido empecilho, as amizades que você tem levado para dentro de casa, talvez outras coisas que você tem permitido acontecer dentro da sua casa, que você possa agora acender a luzinha ali e enxergar que isto não convém, que a sua casa tem que ser um lugar seguro, um lugar protegido, blindado. Amém? Então, vamos aprender aí essa primeira lição de fechar as portas. A segunda lição que nós aprendemos é que ela acendeu a lamparina. Então, a luz, ela significa a palavra de Deus. Como está escrito lá em Salmo 119, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós temos que buscar, na palavra de Deus, meditar na palavra. Então, essa mulher, ela sabia que a primeira coisa que ela tinha que buscar era em Deus, porque senão ela não ia encontrar a dracma perdida. E essa dracma, não sei se vocês sabem, a dracma era uma moeda muito valiosa da época. Era uma moeda que as mulheres costumavam receber como dote quando elas casavam. Então não era apenas uma moeda valiosa financeiramente, mas ela também tinha um valor sentimental. E aquela mulher que perdeu uma dracma das 10, ela desmembrou o conjunto, algo que era valioso para ela. Então ela tinha que procurar aquela dracma perdida para que ela voltasse a ter o jogo completo. E essa dracma, ela representa tantas coisas pra gente, quantos valores, né, que nós temos perdido dentro da nossa casa, quantas coisas tão valiosas. Mas, continuando, essa mulher, ela acendeu a luz. E essa luz, ela iluminou toda a casa. Que você possa começar a ler a Bíblia, a orar dentro da sua casa. Se posicione, mulher. Deus está chamando mulheres para este tempo, mulheres para se posicionarem, mulheres para serem mulheres de oração, que dobra o joelho, que vai para o secreto do seu quarto. Ao invés de correr para o Instagram, para o Facebook, para contar as coisas, vai aos pés de Jesus para contar tudo para Ele, as suas dores, os seus sonhos, os seus planos. Deus, Ele se preocupa com os nossos sonhos. Então, muitas vezes a gente fica murmurando que as coisas não dão certo, a gente fica triste, mas o que Deus quer é, filha, conta pra mim o que tá te causando dor, quais são os seus problemas, chora aos pés da pessoa certa, que eu tenho certeza que Deus vai iluminar o seu caminho. Assim como Ele iluminou a casa daquela mulher e ela conseguiu encontrar a sua dracma perdida. Então, a segunda lição que nós aprendemos agora é iluminar a nossa casa, acender a luz, buscar a palavra de Deus. A terceira lição que nós aprendemos com essa mulher é que ela varreu a sua casa. Ela pegou a vassoura, começou a varrer aquela casa, tirar toda a sujeira, embaixo do sofá, embaixo da cama. Quanta sujeira tem na sua casa? Às vezes, quantos os segredos que você está escondendo do seu esposo? O seu filho, às vezes, fica o dia inteiro ali mexendo no computador, no celular, fazendo coisas secretas que não conta pra ninguém, coisas perigosas. Às vezes, um filho envolvido na droga. Às vezes, um casamento que está a um fio de acabar
porque o marido só fica no Reels, no TikTok, a esposa, ao invés de conversar com o marido, procurar saber como foi o dia dele, ela só fica cuidando, limpando a casa toda hora e não presta atenção para as pessoas dentro da casa. Então, que você possa pedir para Deus te mostrar quais sujeiras que você tem que varrer para fora da sua casa, que você tem que limpar da sua casa. O que tem impedido você de achar a sua dracma perdida? Amém? Tenho certeza que Deus vai te mostrar. Deus escolheu nós mulheres com esse papel, com essa missão de procurar o que está perdido dentro da nossa família. E eu sei que Deus ele vai te capacitar, ele vai trazer à sua memória aquilo que você precisa tá orando, tá jejuando, tá buscando nele para ser encontrado. E a quarta lição que nós aprendemos com essa mulher é que depois que ela varreu, ela achou a dracma perdida. E em seguida, o que ela fez? Ela foi contar para suas amigas, ela foi compartilhar com as vizinhas, se alegrar, festejar junto com elas. Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai permitir que você encontre a sua dracma perdida, mas com o motivo de você testemunhar para suas amigas. Não vai ser só a sua família que vai ser restaurada. Você vai compartilhar também com as suas vizinhas, com os seus familiares, e eles vão ser incentivados por você a encontrarem também as dracmas perdidas. Amém? Seja essa mulher influenciadora que se alegra em levar a palavra de Deus, em compartilhar as bênçãos de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra deve estar tocando em vários corações, assim como tocou no meu. É muito triste, minhas irmãs, nós vermos uma família destruída. Eu venho de um lar de pais que sempre discutiram muito. Então, desde quando eu era muito pequenininha, eu presenciei os meus pais brigando, discutindo, coisas que uma criança não deve presenciar. E isso deixou muitas feridas, muitos traumas no meu coração. Por muito tempo da minha vida, eu fui uma menina mais fechada, introvertida, tímida. Por muitos anos, eu não conseguia nem dormir fora de casa. Meus primos me chamavam, mas eu tinha medo, porque eu queria ficar em casa para ajudar minha mãe, para ajudar meu pai, para não ter briga na minha família. Porque no fundo do meu coração, eu nunca quis ter uma família destruída. Eu lembro de uma cena que a minha mãe, ela quis separar do meu pai e ela foi no advogado para preparar toda a documentação. E ela levou eu e meu irmão, que éramos pequenos na época, eu tinha uns 8 anos de idade. E quando ela começou a falar aquilo de separar ali no advogado, eu comecei a chorar. Eu falei, mamãe, eu não quero ficar sem família, eu não quero destruir a minha família. E eu chorava. E esses dias eu estava lembrando disso. E Deus falou muito ao meu coração, porque eu já sabia ali o valor de uma família. Quão importante é uma família. Uma família destruída pode ser a família pior que tiver. Você pode ter uma família que tem problema, que passa dificuldade, mas um filho, ele nunca quer ver o pai e a mãe separados. Porque quando separa um pai e uma mãe, separa uma família, acaba uma família. Isso é muito triste. Mas é lógico que existem casos e casos, mas eu creio que Deus, a intenção dele é sempre restaurar as famílias. Pode ser o caso mais difícil, Deus, ele quer resgatar essas famílias perdidas. Ele quer restaurar os lares, porque esse sempre foi o plano inicial de Deus para toda a criação, de multiplicar, de continuar o seu reino aqui na terra. Esses dias eu estava orando e Deus me entregou uma palavra muito forte ao meu coração. Ele me disse assim, que uma família restaurada, toda uma nação restaurada. E ele me falou que o avivamento que vai vir, ele vai começar pelas famílias. Porque a família, ela é o seio da sociedade. Deus, ele quer transformar a base, o princípio da criação, o princípio do que ele fez desde o início lá no Jardim do Éden. Amém? E eu tenho certeza que você, mulher, é uma peça fundamental para essa restauração da sua família. Deus, ele vai te levantar como uma mulher guerreira, uma mulher corajosa. Você sabia que o leão, ele não é o animal mais forte da floresta? Mas ele é o rei da floresta. Por que ele é o rei da floresta? Porque ele é o mais corajoso da floresta. E é isso que Deus quer de você. Você não precisa ser a mais forte, a que dá conta de tudo, mas você precisa ser a mais corajosa. Na Bíblia, quando Deus conta ali com Josué para continuar a missão que ele passou para Moisés, Deus, ele fala várias vezes, seja forte e corajoso, não temas e não desanime, pois eu sou contigo. Isso é lindo. Sabe quantas vezes repetiu na Bíblia essa mesma palavra para Josué? 7 vezes.
7 vezes, porque ele precisava de muita coragem. Ele precisava saber que Deus estava com ele e que ia dar tudo certo. E hoje eu falo essa palavra para você. Seja forte e seja corajosa. Deus está contigo e ele vai te ajudar. Pode ser que você pensa que o seu caso é impossível. Às vezes o seu marido não vai na igreja, às vezes você tem um marido que só briga com você, que só te humilha, que não te ajuda. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. São essas causas que Deus mais gosta de pegar para mudar, para ter testemunho para contar, para abençoar outras famílias. E eu creio que se você se posicionar como essa mulher que dedicou, que fechou a porta da casa dela, que acendeu a luz, que varreu toda a sujeira, eu tenho certeza que você vai encontrar a dracma perdida. Todos os valores que o inimigo está tentando roubar da sua família vão ser encontrados para a honra e glória do Senhor. E além disso, você ainda vai testemunhar com as suas vizinhas, com as suas amigas, e elas também serão abençoadas e restauradas pelo Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração com você para nós encerrarmos essa mensagem, mas continue orando, continue meditando essa palavra. Eu creio que Deus ainda vai falar mais ao seu coração e que vai ser o início do que Ele quer fazer dentro da sua casa. Amém? Fecha os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada uma dessas mulheres que estão ouvindo essa mensagem. Eu creio que o Senhor tocou no coração delas e que o Senhor ainda vai continuar tocando. Que essa mensagem vai ser, Senhor, como uma flecha do Senhor diretamente ao coração delas. E que se eu deixei de falar algo, que o Senhor fale diretamente para elas, para que elas sejam incomodadas e que elas possam trazer à memória tudo o que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser varrido de dentro da sua casa, toda mudança que precisa acontecer e que o Senhor possa dar coragem para elas. Que elas sejam mulheres corajosas para cumprirem o seu papel dentro da sua casa. Mulheres influenciadoras de Cristo, mulheres tementes a Deus, que elas possam orar, ler a Bíblia, que elas possam fazer o devocional com seus filhos, que elas possam se posicionar como uma mulher temente a Deus e que o Senhor possa honrar a vida delas e derramar bênçãos abundantes e restaurar os casamentos, restaurar os filhos que estão perdidos e trazer a alegria de volta para essa casa, como aquela mulher da dracma. Ela se alegrou com aquela dracma perdida que foi encontrada. Eu creio que o Senhor vai fazer essas mulheres se alegrarem, porque o Senhor vai trazer uma restauração, uma alegria nova, uma mudança, uma bênção do Senhor está chegando para essas mulheres. Eu declaro, Pai, que as famílias serão restauradas, assim como o Senhor me mostrou. Eu creio que o Senhor já está começando a levantar mulheres posicionadas para serem bênção dentro das suas famílias. Eu declaro em nome de Jesus, cuide de cada uma delas, não deixem elas desanimarem, mas capacite-as cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu tô muito animada porque eu creio que Deus já começou a boa obra na sua casa e em breve você vai colher muitos frutos do Senhor para a honra e glória dele e vai testemunhar para todas as suas amigas, para toda a sua família, em nome de Jesus. Eu peço que você também compartilhe essa mensagem com as suas amigas, com seus familiares, para que elas também possam ter esse mesmo ânimo, essa mesma alegria em restaurar a sua casa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.